Mesmo que o tempo de trabalho seja curto e agora, logo no sábado, já aconteça outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez diante do Botafogo, no estádio Beira-Rio, a dupla Ramon e Emiliano Dias espera que nesse pequeno trabalho, nesse pequeno espaço de tempo, algumas coisas possam ser corrigidas. A bola aérea defensiva, a articulação, os arremates e finalização, mas principalmente que consigam mexer com o anímico e o físico da equipe. A ordem é ir para a data FIFA de outubro com não apenas 3 pontos, mas algumas mudanças para que a arquibancada pare com esta questão da desconfiança ao time na temporada. Os bastidores da declaração de D'Alessandro e uma espécie de meia-culpa que faço com vocês aqui a respeito de talvez um conceito um tanto equivocado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Se tu é colorado, vem comigo, vamos fazer os 70 mil inscritos ainda em 2025 e aí buscar a nossa placa de 100 mil em 2026. KTO.bet.br é minha parceira aqui e tá te esperando. Tem um link no comentário fixado. Aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer, porque KTO.bet.br é onde a diversão acontece. Um ambiente para maiores de 18 anos. E lembra sempre que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, tá? Gente, eu procurei algumas pessoas, não só com trânsito no vestiário, mas também da direção do Internacional e que estavam presentes em meio ao final do confronto contra o Corinthians, agora quarta-feira à noite no estádio Beira-Rio. E eu acho que eu devo fazer um meia-culpa aqui, quem sabe até um pedido de desculpas, tá? Pelo seguinte, o D'Alessandro ele faz o pronunciamento, ele quase chora e tal, e eu entendi como uma espécie de teatro. Eu cheguei a usar esse termo numa live do Vozes do Gigante. Já fiz o meia-culpa no Donos da Bola, porque sei que muita gente que acompanha o Vozes também assiste ao Donos. Vou fazer aqui no canal, vou fazer hoje à noite também no Vozes do Gigante. E eu quero fazer esse meia-culpa porque não apenas eu conversei com pessoas que eu confio muito dentro do vestiário, mas todas me disseram o seguinte: velho, pegou a gente de surpresa. Primeiro, ele queria falar, ele pediu para falar. Não foi nada programado. E até por isso que ele disse, né? Eu não tô vindo aqui amando de ninguém. Eu vim porque eu quis. Eu quero falar com os caras. Quero falar com o torcedor. Porque quando ele termina o jogo, ele teria dito para alguém assim: cara, a gente não pode ter 12 mil pessoas só aqui no Beira-Rio. Nós precisamos dos caras porque senão não vai dar. E aí ele lembra de 2016, 2017, dos momentos difíceis como 2013, ele mesmo já citou, né, na questão quando a gente não tinha o estádio, quando a gente estava fazendo a reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo e tal, e o quanto era difícil jogar com pouca torcida ou com quase nada de torcida, uma vez que a gente jogava em Caxias, era difícil a logística, às vezes em Novo Hamburgo e tudo mais. Então, em meio a tudo isso, quero dizer que não se tratava de teatro, esse é o primeiro ponto. Porque foi espontâneo o que ele fez. Ele pediu, né? Não foi algo que assim, ó, Dali, vai lá e dá um jeito aí pra gente pegar e ganhar a massa. Segundo, porque é o seguinte, eu acho errado a gente duvidar de coloradismo das pessoas, né? Já fiquei, inclusive, chateado quando o D'Alessandro fez isso comigo. Então, eu não vou fazer com ele ou com qualquer outra pessoa. Muito menos dizer que, esse cara aqui tem mais ou menos emoção que aquele ali, ou aquela emoção ali é verdadeira ou não é. Então faço aqui meu pedido de desculpas, faço aqui também o meu meia-culpa, uma bobagem que falei, claro, né, tava com a cabeça quente, não gostei nem um pouco da gente empatar dentro de casa com o Corinthians, principalmente pelo contexto do jogo, tá? Fica aqui pra galera que me acompanha,
e que gosta do meu trabalho. Obrigado por todo mundo também que mandou mensagem, inclusive, dizendo, né? Bah, dá uma repensada e conversa um pouquinho com a tua galera aí, porque eu tenho certeza que eles vão entender que tu usou um termo ruim no momento ruim. Beleza? Bom, mas hoje teve um treino aberto, cara, e em meio ao treino aberto a gente conseguiu ver que o Alan Rodrigues já trabalha na beira do gramado, pelo menos com bola, movimentação, já para buscar, né, o seu ritmo físico ideal para o jogo contra o Mirassol. A tendência é que ele não esteja em campo agora no sábado contra o Botafogo, tá? Mas, estando contra o Mirassol, vai fazer um trabalho não só de recuperação em cima da lesão muscular, né, que ele sofreu lá no Clássico Grenal, mas vai fazer também uma questão muscular para estar apto, né, para o restante da temporada, o finalzinho aqui dos jogos que o Inter ainda tem. São 13, né? Então é o seguinte, Alan Rodrigues volta contra o Mirassol. As imagens, se tu der uma olhadinha aí, são do Leonardo Sonda, ou melhor, do Leonardo Mol, tá? Que também é meu parceiro lá da Bandeirantes. Tem alguns diagnósticos que a gente conseguiu conversar com as pessoas em meio ao CT e também em meio aí à continuidade do trabalho do Inter na semana, tá? O Ramon e o Emiliano Dias, eles já elencaram 5 pontos que vão tentar agora já contra o Botafogo melhorar e partir para a data FIFA para continuar aperfeiçoando. O primeiro deles é a falta de criação, justamente porque o Alan Patrick estava muito sozinho no meio-campo. E o Alan Patrick não é um cara de velocidade, é um cara muito mais de cadência de jogo, que ele segura, ele entrega a bola para os companheiros, ele busca alguém na frente e tal. Então, nesse contexto, colocaram o Romero ao lado dele. Nesse contexto, eu peço para que vocês avaliem o jogo de novo, deem uma olhada na saída de bola do Internacional quando ele faz uma espécie de 3-5-2, o Emiliano e o Ramon Dias. Como? Os dois zagueiros abrem e entra o Luiz Otávio na saída de 3, os dois laterais sobem e aí o Bruno Henrique faz a primeira função, com os dois meias lá na frente, o Oscar e o Alan Patrick. Quando ele tira o Oscar, ele perde um pouco do meio campo. Quando ele tira o Alan, ele perde completamente o meio campo. E aí realmente não tem criação mais. O Inter aposta no chuveirinho. Se tu for ver, o Vitão às vezes está na intermediária ofensiva como um meia-direita, e isso é inadmissível, né? Então, o próprio Ramon e o próprio Emiliano já confirmaram que não vão mais fazer esse tipo de modificação e que provavelmente o Alan Patrick não sai do time mais no segundo tempo. Essa é a questão da falta de criação. Na falta de finalizações, teve não apenas um trabalho hoje, de manhã, com Tabata e outros jogadores que são do meio para o ataque, mas que não jogaram, né, o jogo como por completo, ontem contra o Corinthians, mas também existe uma ideia de que, além da finalização e do treino, precisa ter mais chances para os atacantes. E aí aqui, ó, a primeira, a máxima, né? Abriu, bate. Então, o meia tá fora da área, vai bater. O Carboneiro fez isso ontem, né? E o Hugo pegou e acabou espalmando. Então, o Carboneiro é o que mais chuta de fora da área. O Carboneiro é um exemplo para que os jogadores venham a chutar mais. Claro que na casinha, né? Mas que comecem a fazer com que o goleiro adversário saia da zona de conforto. E que as bolas não venham só por cima para o Borré, mas também em triangulações, jogada de velocidade pelos flancos, seja com os laterais ou com o Carboneiro, e que o Borré fique um pouco mais centralizado dentro da área. Próprio Borré falou, né, na coletiva depois da zona mista, cara, a gente não tá, ninguém tá fazendo gol. Os últimos gols foram feitos aí ou de pênalti ou com o Carboneiro. Então, a dificuldade tá sendo para todos os atacantes, que o próprio Valência não fazia gol há um tempão, né, antes de ir embora. O Ricardo Matias também estava 4, 5, 6 jogos sem marcar gol. Então, assim, as oportunidades estavam difíceis de ser criadas, porque o Inter estava fazendo essa dificuldade. Esse é um outro diagnóstico. A bola aérea defensiva eu não vou nem falar, né, meu? Porque o Clássico Grenal mostrou isso. A gente... é uma festa, né, velho? Cruzar a bola na área do Inter. Ontem, mais um gol de bola aérea em que os defensores são surpreendidos, seja com o Juninho, seja com o Vitão.
Enfim, é uma bola que vai ser trabalhada. E o Emiliano falou ontem, né? Estamos sofrendo há bastante tempo esse tipo de gol. Ele não fala especificamente só dos dois jogos, né? Corinthians e Juventude, mas ele fala também lá de trás, quando ele fez uma avaliação em cima do trabalho do Roger e quais eram as dificuldades que eles estavam vindo aqui para corrigir. O anímico, não preciso nem falar, né? Porque eu já comentei com você sobre isso no grupo da manhã, no vídeo da manhã, no conteúdo. Ele deixou muito claro na pergunta que eu fiz para ele, né? Quando ele me responde, não, a gente viu que eles ficaram abalados, a gente vai trabalhar isso, porque eles têm que ter coragem para jogar em time grande, coragem para jogar em Série A, coragem para pegar e mudar a estrutura da parada e fazer as coisas virem, né, a dar certo de novo. Então, o anímico é mais um ponto. E o preparo físico. Mesmo que eles não falem abertamente sobre preparo físico, eles acabam falando de forma velada. Porque se eles dizem, eu não vou falar do preparo físico do meu antigo colega, né, ou do antigo treinador. Eu não quero mais falar sobre preparo físico, beleza? E aí ele pede para os repórteres não fazerem mais essa pergunta, é porque tem algum problema, porque ele viu uma defasagem. Porque se tivesse tudo certo, ele diria, não é físico o meu problema. Meu problema talvez é de qualidade técnica, é de qualidade tática, enfim. A gente veria ele falando sobre, e ele não fala. E ele diz, né, falar disso é tirar responsabilidade, seria mais fácil eu chegar e dizer, tá com problema físico e aí eu vou ter dificuldade mesmo. Mas não, eles não vão falar do passado, como eles disseram, só que em cima da melhora física, eles querem também a melhora técnica e tática, porque se passarem a correr correto, correm menos. Então, é um conjunto de coisas que nesses 2 dias eles já vão tentar, pelo menos, né, trabalhar para que no sábado já tenha, mesmo que uma leve melhora, mas que possa ir com 3 pontos conquistados agora para a data FIFA e aí eliminar um pouco da pressão, até para, nesse período, não ficar todo mundo martelando, né? O Inter não ganha, o Inter não ganha, o Inter não ganha, porque daí tem o Clássico Grenal, tem o Juventude, tem o Corinthians que não vencemos, né? Falta mais ainda, mais um jogo, seria o 4º jogo em sequência, e se a gente não olhar, por exemplo, só para um recorte. Por exemplo, hoje nós temos os últimos 7 jogos dentro do Beira-Rio. São 5 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nesse contexto, se perder, imagina, poderia ser 6 derrotas nos últimos 8 jogos dentro do Beira-Rio. Seria horrendo para a questão não só do retrospecto, mas também para o mental dos jogadores e principalmente para a torcida querer acreditar que ainda é possível alguma coisa na temporada. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Hora do Pastel também é minha parceira. E quem sabe, hoje à noite, tu pede o melhor pastel que tu já comeu na tua vida. Eu sei que a gente tem muitas pessoas em diversas cidades, mas eu te falo da Hora do Pastel porque é a maior rede de fast foods, de pastéis do mundo. Então, daqui a pouco vai ter, com certeza, alguma mais perto da tua casa. Usa o cupom Grenal10 para garantir desconto no teu pedido. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.